Hoje, antes mesmo de fechar os olhos, existe uma decisão silenciosa que muda tudo. Você não precisa provar nada para merecer descanso. Há uma parte da mente que aprendeu a confundir paz com preguiça e produtividade com valor pessoal. Mas esta noite é diferente. Esta noite, você vai perceber que descansar sem culpa é uma forma de inteligência espiritual. Porque quando você se aquieta, a energia volta a fluir, a vibração se ajusta e a vida encontra caminhos que a sua pressa não enxerga. Se em algum momento do dia você sentiu que estava atrasado para a própria vida, respire. Você não está atrasado. Você só está cansado. E o cansaço, quando é acolhido, vira portal. Um portal simples, íntimo, dentro de você, onde o corpo aprende a soltar e a mente aprende a confiar. Agora permita que essa confiança comece com uma escolha pequena. Ficar aqui comigo por alguns minutos. E se fizer sentido, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários uma palavra que descreva o que você quer liberar hoje. Isso ajuda você a assumir um compromisso suave com a sua própria cura. Daqui a pouco, a tela vai ficar mais escura, de um jeito proposital e tranquilo, para facilitar sua concentração e para que o sono chegue naturalmente. Mesmo que você durma, tudo continua agindo, porque a reorganização não depende do esforço, depende da permissão. E enquanto você permite, vamos alinhar sua mente com uma frequência mais alta, como um mantra simples que atravessa pensamentos e acalma o coração. Eu posso descansar sem culpa, eu posso receber sem tensão, eu posso permitir que a abundância me encontre em paz. A partir daqui, você vai sentir que a lei da atração não é corrida, é sintonia. O dinheiro, a prosperidade e as oportunidades respondem melhor a uma mente estável do que a uma mente desesperada. Então hoje você descansa para voltar a vibrar com clareza. Hoje sua mente aprende a repousar, e ao repousar, ela abre espaço para a riqueza que chega quando você não está em guerra por dentro. A culpa costuma chegar disfarçada. Ela não diz que é culpa. Ela diz, você devia ter feito mais. Ela diz, ainda não é suficiente. Ela diz, se você parar agora, vai perder o controle. E a mente, tentando proteger você, aceita esse contrato invisível e passa a vigiar até quando o corpo já implora por descanso. Mas hoje, você vai romper esse contrato com gentileza, não com briga, não com força, e sim com um entendimento novo. Descansar não é abandonar a vida, é voltar para dentro dela. Respire mais uma vez, como se o ar tivesse um peso bom. Inspire devagar e imagine que, ao inspirar, você recolhe de volta a sua energia que ficou espalhada em preocupações, cobranças, mensagens, prazos, comparações. E ao expirar, você devolve ao mundo o que não é seu carregar agora. Não é desistência, é higiene emocional. É arrumar o campo interno para que a vibração volte ao eixo. A mente não precisa ficar ligada no modo alerta para que as coisas deem certo. Muitas coisas dão certo exatamente quando a mente sai da frente. Existe um ponto dentro de você que sabe disso. Um ponto que já viu dias se resolverem sozinhos. Um ponto que já percebeu que quando você relaxa, a solução aparece no dia seguinte, com mais clareza. É esse ponto que estamos ativando. Não um portal dramático, mas um portal real. Um portal de reorganização. Como se, ao deitar, você atravessasse uma porta sutil
e entrasse em um espaço onde o tempo trabalha a seu favor. Um espaço onde o seu sistema nervoso deixa de lutar e começa a permitir. E permitir é uma palavra-chave, porque muita gente tenta manifestar a prosperidade pela tensão, tenta atrair dinheiro pelo medo, tenta criar abundância pela urgência. Só que urgência gera ruído, e ruído embaralha sinais. A lei da atração não responde ao quanto você se cobra, ela responde ao quanto você se alinha. O seu campo recebe o que combina com ele. Que hoje você está escolhendo combinar com tranquilidade, com confiança, com a sensação íntima de que existe um fluxo inteligente sustentando a sua vida. Imagine, por alguns segundos, que você está sentado em um lugar silencioso dentro de si, como se fosse uma sala segura. As paredes dessa sala não são paredes de pedra, são paredes de presença. Nada entra ali para te atacar. Nenhuma lembrança vem te derrubar. Nenhum pensamento tem permissão para te ferir. Nesta sala você não precisa se justificar. Você não precisa ser útil. Você só precisa existir. E é desse lugar que a sua mente aprende a descansar sem culpa. Perceba como a culpa tenta convencer você de que descanso precisa ser merecido. Como se você tivesse que pagar um preço antes de poder respirar. Só que o descanso não é prêmio. O descanso é base. Sem base, qualquer construção interna fica torta. E quando você descansa, você está construindo uma base mais forte para receber mais. Mais clareza, mais ideias, mais criatividade, mais coragem, mais dinheiro, mais oportunidades. Porque um corpo exausto rejeita o novo e uma mente exausta interpreta tudo como ameaça. Mas uma mente calma reconhece portas quando elas se abrem. Agora, faça um gesto simples, mesmo que só por dentro. Solte o peso do dia. Solte o que não terminou. Solte o que ficou pendente. Você não está dizendo que não importa. Você está dizendo, eu vou cuidar disso com uma mente melhor. Você vai perceber que isso muda tudo. Porque o que você carrega para a cama, você carrega para o seu subconsciente. E hoje, você vai escolher levar paz. Você vai escolher levar uma vibração que nutre. Você vai escolher levar um mantra silencioso. Eu me permito descansar. Eu me permito receber. Eu me permito ser cuidado pela vida. A energia segue a atenção. E sua atenção passou tempo demais tentando corrigir tudo. Hoje, sua atenção vai aprender a confiar. Confiança não é ingenuidade. Confiança é maturidade espiritual. É reconhecer que você faz a sua parte e o restante se reorganiza em camadas que você não controla. Há movimentos invisíveis acontecendo, encontros se formando, respostas amadurecendo, oportunidades se aproximando. Mesmo que você não veja, existe uma inteligência em ação. E quando você para de apertar, você deixa essa inteligência trabalhar. Pense na prosperidade como um estado interno antes de ser um número, um estado de abertura, um estado de receptividade. Um estado em que você para de se sentir perseguido pelas contas e começa a sentir que pode criar soluções. Um estado em que você não se humilha por medo e não se desorganiza por ansiedade. Você se estabiliza e a estabilidade é magnética. Pessoas estáveis atraem acordos melhores, decisões melhores, caminhos melhores, porque a mente estável enxerga o que a mente ansiosa ignora. Agora, imagine que seu corpo está sendo envolvido por uma luz suave, discreta, como um tecido leve.
Essa luz não brilha para fora, ela trabalha para dentro. Ela desacelera, ela massageia o pensamento, ela organiza emoções como quem arruma um quarto. E aos poucos, ela faz a culpa ficar menor, como se a culpa perdesse argumento. Porque a culpa sempre vive de argumento. Ela tenta convencer, mas quando o corpo relaxa, o argumento não se sustenta. Quando o coração sossega, a culpa não encontra apoio. Você pode ter aprendido que descansar é perigoso. Talvez porque em algum momento da vida, quando você relaxou, algo deu errado e a mente registrou. Não relaxe. Mas hoje você vai atualizar esse registro. Você vai ensinar ao seu sistema que descansar agora é seguro, que a noite é um lugar de cura, não de cobrança, que o sono é um aliado, não um inimigo, e que ao acordar, você vai se sentir mais inteiro, mais capaz, mais alinhado com o fluxo certo. Se algum pensamento aparecer dizendo: "Mas e se eu não der conta?", responda com calma: "Eu dou conta melhor quando descanso." Se aparecer: "Eu devia estar fazendo mais", responda: "Eu faço mais quando eu me cuido." Se aparecer: "Eu não mereço parar", responda: "Eu mereço respirar, eu mereço paz, eu mereço recomeçar sem peso." Essas respostas são mantras, e mantras são sementes. Você repete hoje, e amanhã a mente começa a obedecer. A tela vai ficando mais escura, e isso é bom. Porque a escuridão suave é um convite, não é vazio, é abrigo. É como se a noite dissesse: "Deixa comigo." E você vai deixando. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para sentir um alívio no peito. O suficiente para perceber que sua vida não depende de você estar tenso. Sua vida depende de você estar presente. E nessa presença, você começa a lembrar: o dinheiro é energia circulando. E energia circula quando não encontra bloqueio. A culpa é um bloqueio. A tensão é um bloqueio. A pressa é um bloqueio. Hoje você solta o bloqueio. Hoje você abre espaço. E quando você abre espaço, o fluxo encontra você. O fluxo encontra caminhos. O fluxo encontra soluções. O fluxo encontra pessoas certas. O fluxo encontra ideias que valem muito. E tudo isso pode acontecer sem você se destruir por dentro. Então, agora, repita mentalmente, do seu jeito, com a sua voz interna: "Eu descanso sem culpa, porque eu confio no fluxo. Eu descanso sem culpa, porque eu mereço paz. Eu descanso sem culpa, porque a minha prosperidade cresce quando eu me alinho." E cada vez que você repete, você cria uma vibração. E essa vibração é como um sinal enviado para o seu próprio campo. Eu estou pronto para receber com calma. Há uma diferença profunda entre desistir e soltar. Desistir tem gosto de vazio. Soltar tem gosto de alívio. E hoje, o que você está fazendo é soltando. Você está soltando o peso de carregar o mundo sozinho. Soltando a obrigação de estar sempre atento. Soltando a ideia de que, se você não vigiar, tudo desmorona. Esse tipo de vigilância cansa. E aos poucos, a mente passa a confundir cansaço com identidade, como se você só fosse alguém quando está lutando. Mas agora, nesta noite, você vai se lembrar de outra verdade. Você também é alguém quando está em paz. Respire como se cada respiração fosse um recado para o seu cérebro. Pode desligar. Eu estou seguro. O corpo entende recados simples. Ele não precisa de discurso. Ele precisa de repetição, de gentileza,
de constância. Por isso, vamos trabalhar com um mantra discreto, quase como uma música baixa dentro de você. Eu me permito repousar, eu me permito ser sustentado, eu me permito relaxar sem culpa. E enquanto você repete, imagine que essa frase cria uma frequência em volta da sua mente, como uma proteção macia que filtra o excesso. A mente, quando está cansada, cria histórias. Ela pega fragmentos do dia e transforma em previsão ruim. Ela pega uma conta e transforma em medo. Ela pega uma conversa e transforma em dúvida. Ela pega um atraso e transforma em condenação. Só que nem toda história que a mente conta é verdade. Muitas histórias são apenas sinais de que o sistema nervoso está sobrecarregado. E quando você entende isso, você para de discutir com pensamentos e começa a cuidar do estado. Porque quando o estado muda, o pensamento muda sozinho. Agora, imagine que você está diante de um portal. Não um portal de fantasia, mas um portal de vibração. Um limiar entre o dia e a noite, entre a cobrança e a permissão, entre o excesso e o essencial. Você não precisa atravessar correndo. Você atravessa devagar, com consciência. E ao atravessar, você deixa do lado de fora tudo aquilo que não precisa estar na sua cama. Pendências não precisam dormir com você. Preocupações não precisam ser seu travesseiro. A mente pode aprender a guardar isso para amanhã. E amanhã, com mais clareza, você vai perceber que muitas coisas que pareciam enormes se tornam administráveis. Porque a mente descansada vê soluções. A mente exausta vê labirintos. E essa é uma das chaves da prosperidade. A prosperidade não é só o que entra, é o que você consegue enxergar. Oportunidades costumam passar perto de quem está atento, mas atenção não é tensão. Atenção é presença, e presença não grita, presença respira. Talvez você tenha aprendido que dinheiro vem com sofrimento, que prosperidade custa saúde, que abundância exige exaustão. Esse tipo de crença vira uma programação e, sem perceber, você começa a sabotar o descanso porque teme que, ao descansar, você perca o direito de ganhar. Mas isso é um engano antigo, um engano que muita gente carrega por gerações. Hoje, você começa a reprogramar. Hoje, você diz para si: eu posso prosperar com leveza. Eu posso atrair com calma. Eu posso manifestar sem me ferir. A lei da atração, quando é bem compreendida, não vira superstição, vira alinhamento. Você escolhe um estado interno e sustenta esse estado como quem sustenta uma frequência. E então o mundo responde, não de forma mágica e instantânea, mas de forma coerente. Uma mente calma tende a agir melhor. Um coração em paz tende a escolher melhor. Um corpo descansado tende a perceber melhor. E isso, na prática, muda resultados, muda decisões, muda conversas, muda rotas. É assim que as coisas se organizam sem esforço. Não porque você não faz nada, mas porque você deixa de fazer contra si. Agora traga sua atenção para a região do peito. Perceba se existe um aperto pequeno, como se você estivesse segurando algo. Talvez seja medo, talvez seja cobrança, talvez seja aquela sensação de que você está devendo ao mundo uma versão perfeita. Deixe esse aperto ser visto. Não tente expulsar, apenas reconheça. E então imagine que, ao expirar, você solta um pouco, como se a expiração abrisse espaço, como se o peito dissesse:
Eu não preciso estar armado. Eu posso descansar. Você pode estar acostumado a dormir com a mente correndo, revisando o dia, calculando riscos, tentando prever problemas. Isso parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas ansiedade treinada. Hoje você vai treinar outra coisa. Confiança treinada. Confiança é uma habilidade. E a habilidade começa com um gesto interno. Eu escolho me entregar ao descanso. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Não por preguiça, mas por alinhamento. A tela segue mais escura e isso ajuda a mente a parar de buscar estímulo. E quando o estímulo baixa, você começa a ouvir a sua própria vibração. Você começa a perceber que existe uma pulsação calma, uma espécie de silêncio vivo. Esse silêncio é o lugar onde a manifestação nasce, porque manifestação, antes de ser evento, é espaço, é clareira, é um terreno onde a semente pode entrar. Se o terreno está cheio de pedras, a semente não encontra. As pedras são culpa, pressa, medo, autocrítica. Hoje você retira pedras, e enquanto você retira, algo dentro de você se ajeita. Uma sensação de que você está voltando para casa. Casa, aqui, não é um lugar físico. Casa é um estado. Um estado em que você não precisa provar nada. Um estado em que você não se agride por estar cansado. Um estado em que você reconhece: eu fiz o melhor que pude hoje. E mesmo que não tenha sido perfeito, foi humano. E o humano também merece cuidado. Agora, mentalmente, faça uma pequena declaração, como se fosse um voto interno. Esta noite eu escolho repousar. Esta noite eu escolho liberar a culpa. Esta noite eu escolho permitir que minha mente aprenda um novo caminho. E esse caminho é simples. Eu descanso, eu recupero, eu reorganizo, eu recebo. Eu descanso, eu recupero, eu reorganizo, eu recebo. Perceba como essa sequência tem uma lógica. Descanso abre recuperação. Recuperação abre organização. Organização abre recebimento. Isso é prosperidade em cadeia. Isso é abundância nascendo de dentro. Se vier uma preocupação sobre dinheiro, acolha sem medo. Em vez de pensar, eu não sei como vou resolver, experimente pensar, eu permito que a solução venha. Eu permito que a ideia chegue. Eu permito que o caminho apareça. Porque a mente que permite vira um campo fértil. E o campo fértil atrai o que nutre, não o que pesa. E assim, aos poucos, você vai deixando o corpo mais pesado e a mente mais leve. Pesado no bom sentido, como quem finalmente pode entregar o peso para a cama. Leve no bom sentido, como quem finalmente para de carregar culpa. Agora, deixe que a noite se torne um lugar de reconciliação. Reconciliação com o seu corpo, que sustentou o dia inteiro e ainda assim está aqui fazendo o possível. Reconciliação com a sua mente, que tentou te proteger do jeito que aprendeu, mesmo que isso tenha custado paz. Reconciliação com a sua história, com suas expectativas, com a ideia de que você precisa estar sempre no limite para merecer resultado. Hoje, você vai desaprender isso com carinho. Imagine que existe uma energia suave circulando ao redor da sua cabeça, como um anel de calma. Não é uma pressão, é uma presença. Essa presença toca as têmporas, relaxa a testa, amolece a mandíbula. E quando a mandíbula relaxa, a mente entende. Não precisamos lutar. Talvez você nem perceba o quanto segura tensão no rosto,
como se estivesse se preparando para uma briga invisível. Hoje não tem briga. Hoje tem descanso. Você está ensinando ao seu sistema nervoso uma nova resposta. Em vez de alerta, abrigo. Em vez de controle, confiança. Em vez de culpa, permissão. E essa permissão é um portal, porque quando você permite, você abre uma porta interna que sempre esteve aí, mas que ficava trancada por medo de parar. Do outro lado dessa porta, há um espaço onde as coisas se reorganizam com naturalidade, como se a vida finalmente pudesse respirar junto com você. Muita gente vive tentando manifestar prosperidade com a mente fechada. Quer receber, mas não aceita relaxar. Quer ganhar, mas sente culpa por repousar. Quer abundância, mas acredita que precisa sofrer para ser digno. Só que a vibração da abundância não combina com autoagressão. Abundância combina com receptividade. E receptividade combina com descanso. Você não precisa se punir para receber. Você precisa se alinhar para receber. Agora, traga à mente a imagem de um rio. Um rio que corre sem pressa, mas não para. Ele segue. Ele contorna pedras. Ele encontra caminhos. Ele chega ao mar porque não tenta controlar cada curva. Ele apenas flui. E ao olhar para esse rio, você entende algo importante. Existir em fluxo é diferente de existir em esforço. O esforço aperta, o fluxo sustenta. E hoje você está escolhendo o fluxo. Se sua mente insistir em te cobrar, deixe que ela fale, mas não obedeça. Pense nisso como um rádio ligado em volume baixo. Você ouve, mas não se entrega, porque agora você tem uma escolha. Você pode alimentar o pensamento ou pode alimentar o descanso. E hoje você alimenta o descanso. Você dá comida para a calma. Você dá água para a tranquilidade. Você dá espaço para a confiança. E aqui, de forma bem simples, você pode repetir internamente um mantra curto, sem pressa, do jeito que soar natural. Eu posso descansar e ainda assim prosperar. Eu posso dormir e ainda assim receber. Eu posso soltar e ainda assim ser guiado. Cada frase dessas é como uma chave girando no cadeado antigo da culpa. Você não precisa arrombar a porta. Você apenas gira a chave, uma vez, depois outra, até sentir que abriu. Imagine agora que ao redor do seu corpo existe uma espécie de campo luminoso discreto, uma vibração que não faz espetáculo, apenas protege. Essa vibração é como um cobertor energético. Ela sela o seu espaço e tudo o que não pertence a você, tudo o que é medo coletivo, tudo o que são cobranças de outras pessoas, tudo o que é comparação, começa a ficar do lado de fora. Você fica com o que é seu, sua respiração, sua presença, sua intenção. E a intenção desta noite é clara. Minha mente aprende a descansar sem culpa. Essa intenção é poderosa porque ela muda a forma como você se relaciona com o tempo. Você para de tratar o tempo como inimigo e começa a tratar o tempo como aliado, porque existe um tempo que trabalha enquanto você dorme, um tempo que organiza emoções, um tempo que consolida aprendizados, um tempo que ajusta percepções, um tempo que te devolve clareza. Agora, pense por um instante no dinheiro e na prosperidade como algo que gosta de clareza. Negociações melhores, escolhas melhores, decisões melhores. Tudo isso nasce de clareza, e clareza nasce de descanso. Então, quando você se permite dormir,
Você está investindo no seu futuro. Você está criando um amanhã mais lúcido. E um amanhã mais lúcido pode multiplicar o que hoje parece pouco. Uma ideia certa pode valer mais do que horas de preocupação. Uma decisão bem tomada pode evitar perdas. Um encontro oportuno pode abrir uma porta. E essas coisas são mais fáceis de reconhecer quando você está calmo. Sinta seu corpo afundando um pouco mais, como se a cama te acolhesse por completo. Como se você pudesse entregar o peso. Entregar não é perder. Entregar é confiar. E nessa confiança, você começa a perceber que não precisa ficar segurando tudo. Você pode deixar que a vida segure uma parte. Você pode deixar que o universo, ou a inteligência maior que você reconhece, organize o que está além do seu alcance. Isso não te torna passivo. Isso te torna sábio. E a tela mais escura continua te ajudando a ir para dentro, como se tudo lá fora diminuísse, como se o mundo se afastasse só um pouco, o suficiente para você se ouvir. E ao se ouvir, você encontra um silêncio que não é vazio, é cheio de resposta. Um silêncio que diz, está tudo bem. Um silêncio que diz, você pode parar. Um silêncio que diz, você não precisa se cobrar para ser digno. Agora deixe que essa frase se assente, como se fosse uma assinatura espiritual no seu campo. Eu mereço repouso. Eu mereço paz. Eu mereço prosperar com leveza. E quando isso se assenta, a culpa perde força. Ela não some por decreto, ela some por falta de combustível, porque você não alimenta mais. Agora, como se a noite abrisse ainda mais espaço dentro de você, perceba a diferença entre estar cansado e estar derrotado. Você não está derrotado. Você está apenas no limite do que um corpo humano aguenta quando carrega pensamentos demais. E existe um tipo de força que não aparece no esforço, aparece no descanso. Uma força silenciosa que reorganiza você por dentro e te devolve ao mundo com um brilho calmo. Uma clareza simples, uma coragem que não precisa gritar. A culpa tenta te convencer de que descansar é um risco. Ela diz, se você parar, você vai perder o ritmo. Mas qual ritmo? O ritmo que te machuca? O ritmo que te faz dormir com o peito apertado? O ritmo que te faz acordar cansado antes mesmo de começar o dia? Esse não é ritmo, é prisão. E hoje, com gentileza, você abre a porta dessa prisão por dentro. Não precisa quebrar nada, basta reconhecer. Eu posso viver em outro compasso. Existe um compasso que combina com prosperidade. É o compasso de quem sabe que energia é recurso e que recurso se administra. Você não desperdiça energia em autocobrança quando poderia investir energia em presença. Você não desperdiça energia brigando com o dia quando poderia usar essa energia para criar. Hoje você está fazendo uma escolha estratégica, recarregar. E recarregar é uma forma de respeito por si. Imagine que você tem, dentro de você, um centro, um ponto de estabilidade. Às vezes você se afasta desse ponto, vai para a urgência, para a ansiedade, para a cabeça cheia, mas esse ponto sempre está lá. E quando você volta para ele, você volta para o seu eixo. Agora visualize esse ponto no meio do seu peito, como uma luz pequena, constante, que não oscila. Essa luz não pede nada, ela apenas é. Ela te lembra. Você não precisa se provar. E quando você não precisa se provar, a energia se libera. Você para de gastar energia tentando ser suficiente e começa a gastar energia sendo presente.
Isso muda até sua relação com o dinheiro. Porque muitas decisões financeiras ruins nascem do desespero. Compras impulsivas para aliviar a ansiedade, escolhas apressadas, acordos mal feitos por medo de perder, promessas que você não consegue cumprir. Mas quando você descansa, você volta a escolher com consciência. E consciência é prosperidade. Agora, deixe que o seu corpo seja um mapa. Perceba onde você costuma segurar o mundo, talvez nos ombros, talvez no pescoço, talvez no estômago, talvez nas mãos. E ao perceber, você não precisa analisar. Você só precisa soltar um pouco. Soltar como quem abre os dedos. Soltar como quem tira uma armadura. Soltar como quem diz: eu não preciso ficar pronto para o ataque. Hoje eu fico pronto para o sono. A noite é um portal porque ela diminui o barulho. E quando o barulho diminui, você pode ouvir a vibração real do seu campo. Essa vibração é o que atrai experiências. Não o que você fala para os outros, mas o que você sustenta por dentro quando ninguém está vendo. E hoje, o que você sustenta por dentro é: eu confio, eu me permito, eu descanso. Essa tríade é poderosa. Confiança abre espaço. Permissão relaxa. Descanso recalibra. Agora faça um exercício simples com a mente. Imagine que você coloca diante de você 3 caixas invisíveis. Na primeira, você coloca tudo o que é do passado e que você não precisa reviver hoje. Na segunda, você coloca tudo o que é do futuro e que você não precisa resolver agora. Na terceira, você coloca as coisas do presente que já estão sendo cuidadas, mesmo que devagar. E então você escolhe ficar apenas com a terceira caixa, a caixa do agora, que é pequena. E dentro dela tem uma coisa só: sua respiração. E quando sua mente volta para a respiração, ela volta para o lugar onde a manifestação acontece. Porque a manifestação acontece no agora. É no agora que você decide a frequência. É no agora que você decide o tom interno. É no agora que você escolhe se punir ou se acolher. E hoje você acolhe. Acolher não é se acomodar. Acolher é reconhecer a verdade do momento. Eu preciso descansar. E então, agir de acordo. Se vier um pensamento dizendo que você está perdendo tempo, responda com firmeza suave: eu estou ganhando vida. Se vier um pensamento dizendo que você deveria estar produzindo, responda: eu estou me preparando para produzir melhor. Se vier um pensamento dizendo que você não merece paz, responda: eu mereço paz porque eu existo. E existir já é suficiente. A lei da atração, vista de um jeito maduro, é um espelho. Ela devolve o que você sustenta. Se você sustenta a escassez emocional, você percebe escassez material com mais força. Se você sustenta a abundância emocional, você cria um campo que reconhece recursos. Hoje, você está sustentando abundância emocional. Você está dizendo para o seu corpo e para o seu subconsciente: eu tenho o suficiente para descansar agora. Eu tenho o suficiente para confiar agora. Eu tenho o suficiente para permitir agora. E isso é uma chave, porque a mente que descansa sem culpa já está, por definição, escolhendo abundância. Ela está escolhendo: eu não preciso de excesso para me sentir seguro. Eu posso me sentir seguro no simples. Eu posso me sentir seguro no silêncio. Eu posso me sentir seguro no escuro suave da tela, que vira abrigo e não ausência. Agora, imagine que cada expiração é um peso indo embora. Não um peso abstrato, mas um peso real. A necessidade de se explicar,
a necessidade de ser perfeito, a necessidade de controlar a percepção dos outros, a necessidade de ter resposta para tudo. Deixe isso sair. E quando sair, o que fica é um espaço limpo. E um espaço limpo é um convite para a prosperidade, porque prosperidade gosta de espaço. Ela gosta de campo aberto. Ela gosta de mente organizada. Você vai perceber aos poucos que descansar sem culpa é como dizer ao universo: eu confio no processo. E essa confiança, por si só, já é uma vibração alta, uma vibração que atrai encontros certos, oportunidades certas, soluções que chegam no tempo certo, porque o tempo certo existe. E o tempo certo quase sempre chega quando você para de forçar. Agora deixe sua mente aprender uma coisa que talvez ninguém tenha te ensinado com clareza. Você não precisa justificar o seu descanso. Descanso não é defesa, é direito natural do corpo e do espírito. A culpa aparece quando você acredita que precisa merecer. Mas esta noite, você vai praticar um tipo diferente de merecimento, o merecimento da própria existência. Você existe, então você merece cuidado. Você existe, então você merece respirar. Você existe, então você merece recuperar suas forças. Perceba como a palavra culpa costuma vir com pressa. Ela quer que você volte para o modo fazer, fazer, fazer. E mesmo quando você não está fazendo, ela quer que você pense em fazer. Ela sequestra a mente. Só que agora você está recuperando a posse do seu espaço interno. Você está dizendo sem brigar: hoje não. Hoje eu descanso. Hoje eu me recolho. Hoje eu permito. E isso é um movimento de maturidade energética. Imagine que dentro do seu campo existem pequenos nós, como nós de corda. São tensões antigas, preocupações repetidas, padrões de escassez, medo de faltar, medo de perder, medo de não dar conta. E agora, visualize que uma energia suave, quase como uma brisa morna, passa por esses nós. Ela não puxa com violência, ela aquece. E quando aquece, o nó afrouxa. Esse é o trabalho desta noite. Afrouxar. Afrouxar o controle. Afrouxar a cobrança. Afrouxar a urgência. Você pode ter sido treinado a pensar que controle é segurança. Mas controle demais vira rigidez. E rigidez quebra. Segurança real tem mais a ver com flexibilidade e confiança do que com vigilância. A mente flexível se adapta. A mente confiante encontra saída. A mente descansada enxerga alternativas. Então, quando você se permite dormir, você está escolhendo um tipo mais inteligente de segurança. Agora, traga à mente a ideia de um portal de vibração, como se a noite abrisse uma passagem para um estado mais próspero por dentro. Não porque você vai acordar com tudo resolvido, mas porque você vai acordar com você mesmo mais resolvido. E isso muda tudo, porque quando você está bem com você, você negocia melhor, decide melhor, cria melhor, percebe melhor. O mundo responde diferente para quem carrega calma no olhar, mesmo em silêncio. Pense por um instante na energia do dinheiro, não como algo pesado, mas como um fluxo que gosta de ordem. A desordem interna afasta, a ordem interna aproxima. E ordem interna começa no descanso. Começa quando você deixa a mente parar de correr atrás de 1000 cenários e volta para um só lugar, o agora. E o agora é simples. O agora é o ar entrando,
O agora é o corpo apoiado. O agora é a noite cuidando. Se você sentir vontade de se mexer, ajuste com calma, sem pressa, como se cada movimento fosse um cuidado. Você não precisa se apressar para relaxar. Isso é importante. Muita gente tenta relaxar com ansiedade e não percebe a contradição. Relaxamento não é tarefa. Relaxamento é permissão. Então permita o peso do corpo. Permita o ritmo mais lento. Permita o silêncio entre pensamentos. E se um pensamento surgir sobre contas, trabalho, pendências, deixe ele passar como um carro passando longe. Você não precisa entrar nele. Você observa e volta. E ao voltar, você reforça o hábito da mente de não se agarrar. Esse hábito é ouro, porque ele te dá liberdade. Uma mente livre atrai mais. Uma mente presa repele. Uma mente livre cria. Uma mente presa só reage. Agora vamos colocar um mantra ainda mais simples, quase como um sussurro interno. Eu solto e eu recebo. Eu solto e eu recebo. Perceba como essa frase é um lembrete de que receber não é agarrar. Receber é estar aberto. E estar aberto é estar relaxado. Não existe receptividade na tensão. Na tensão, tudo vira defesa. Na receptividade, tudo vira possibilidade. A tela permanece escura e isso é um convite para o seu subconsciente. O subconsciente entende símbolos. Escuro aqui significa abrigo, significa pausa, significa recolhimento. E no recolhimento, você reorganiza. Como se a sua energia, ao não ser puxada para fora, pudesse se juntar de novo dentro de você. Isso é cura. Isso é reequilíbrio. Isso é um tipo de prosperidade íntima que depois vira prosperidade prática. Talvez você carregue uma crença de que se você não se preocupar, você é irresponsável. Mas preocupação não é planejamento. Planejamento é claro e objetivo. Preocupação é repetição sem ação. E repetição sem ação só gasta energia. Hoje você sai da repetição. Hoje você escolhe recuperar energia. E amanhã com energia você planeja melhor. Amanhã com energia você age melhor. Amanhã com energia você atrai melhor. Agora, imagine uma cena bem simples. Você acordando amanhã com a mente mais leve. Você não precisa imaginar grandes coisas. Apenas imagine você com mais espaço por dentro. Imagine você olhando para a vida e sentindo que dá para lidar. Imagine uma sensação pequena de confiança, como uma luz no fundo do peito. Essa luz é a vibração certa, porque confiança não precisa ser euforia. Confiança pode ser calma, e a calma é muito magnética. A calma atrai bons encontros. A calma atrai decisões estáveis. A calma atrai consistência. A calma atrai prosperidade, porque prosperidade precisa de continuidade. A mente ansiosa quer atalhos. A mente calma constrói. Que esta noite você está construindo por dentro. Sinta seu corpo ficando mais pesado, como se as partes que estavam em alerta começassem a descansar. Ombros descem, pescoço solta, rosto amolece, abdômen relaxa. E com isso, a mente entende. O perigo acabou. E quando o perigo acaba, o sono pode entrar como um visitante bem-vindo, não como uma fuga. E antes de ir mais fundo, faça uma última pequena declaração interna, como um acordo com você mesmo.
Eu não vou me punir por descansar. Eu não vou negociar com a culpa hoje. Eu vou escolher o que me faz bem. E esse acordo, mesmo que você repita apenas uma vez, é um sinal forte para a sua energia. Um sinal que diz: eu me respeito. Agora, como se a noite estivesse te ensinando um segredo antigo, perceba que o descanso não é um intervalo da vida. O descanso é parte da vida. É no descanso que o corpo reorganiza o que a mente não consegue organizar. É no descanso que a emoção se assenta. É no descanso que a vibração volta ao lugar certo. E quando a vibração volta ao lugar certo, o caminho fica mais fácil, porque você não está mais carregando ruído por dentro. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte do jeito errado. Forte, para muita gente, virou sinônimo de suportar sem parar, aguentar calado, ir além mesmo quando já não dá. Só que existe outra força, uma força mais verdadeira, a força de saber parar, a força de reconhecer limites, a força de escolher paz antes de quebrar. E essa força é o que você está praticando agora. A culpa muitas vezes é só um hábito de pensamento, um hábito aprendido, um hábito que começou como proteção e virou prisão. Ela tenta te manter produtivo, porque em algum momento você acreditou que produtividade era a única forma de ser aceito, amado ou valorizado. Mas hoje você vai lembrar: você não precisa produzir para ser digno. Você não precisa render para merecer amor. Você não precisa se exaurir para provar valor. Você existe e isso basta. Agora imagine que você tem um campo ao seu redor, como se fosse uma aura de energia silenciosa. Esse campo responde às suas palavras internas, mesmo que você não fale em voz alta. Ele escuta seus pensamentos como se fossem comandos. E hoje você vai enviar comandos diferentes. Em vez de dizer para si mesmo: eu preciso fazer mais, você diz: eu posso descansar. Em vez de dizer: eu estou atrasado, você diz: eu estou no meu tempo. Em vez de dizer: eu vou perder se eu parar, você diz: eu ganho quando eu me cuido. Cada comando desses muda o seu campo. E quando o campo muda, o que você percebe no mundo muda. Porque você começa a reconhecer sinais de apoio. Começa a ver oportunidades onde antes só via ameaça. Começa a sentir que existe um fluxo te acompanhando. E esse fluxo é o que muita gente chama de manifestação. Manifestar aqui não é forçar o universo. É alinhar sua vibração para que o universo encontre você com menos resistência. Pense no dinheiro como um mensageiro. Ele não é um juiz. Ele não é um castigo. Ele é um mensageiro de troca, de valor, de movimento. Quando sua energia está bloqueada por culpa, você cria resistência. Você trabalha, mas se sente sempre atrás. Você recebe, mas já imagina perdendo. Você tem, mas não relaxa. E esse estado interno faz o fluxo ficar instável. Hoje, você está treinando estabilidade. Você está treinando um lugar interno onde receber não gera tensão. Agora, lembre de alguma situação recente em que você tentou controlar demais. Não para se culpar por isso, apenas para reconhecer. Controle demais é como apertar areia na mão. Quanto mais você aperta, mais escapa. Relaxamento é como abrir a mão para a areia se assentar. O descanso é essa mão aberta. Hoje, você abre a mão. Você permite que a vida se assente. E quando a vida se assenta, você percebe que não precisa correr para estar seguro. Se vier uma sensação de inquietação, apenas note. Não lute.
Inquietação, muitas vezes, é energia presa, é vibração desalinhada, e ela se solta com respiração. Então, respire como se estivesse abrindo espaço por dentro. Inspire e imagine que você puxa calma. Expire e imagine que você solta peso. Inspire e puxe confiança. Expire e solte culpa. E cada vez que você faz isso, você cria uma nova associação para a mente. Respirar é seguro. Descansar é seguro. A tela escura te ajuda a entrar em um estado mais profundo. E nesse estado, você começa a ouvir o que está por trás dos pensamentos. Atrás dos pensamentos existe uma intenção. E a intenção hoje é clareza. Você quer clareza sobre seu caminho, sobre sua prosperidade, sobre o que fazer com a própria vida. Só que clareza não nasce na correria. Clareza nasce no silêncio. E o silêncio nasce quando você se permite parar. Agora imagine um portal sendo ativado de forma discreta, como se uma porta interna se abrisse com uma luz suave. Esse portal não te leva para longe. Ele te traz para perto, perto de você mesmo, perto da sua verdade, perto do lugar onde você entende que não precisa se punir para merecer. E ao se aproximar desse lugar, você sente uma paz pequena e real. Essa paz pequena é mais poderosa do que grandes explosões de motivação. Porque motivação passa, paz fica, paz sustenta, paz te mantém firme. E firmeza é um dos pilares da prosperidade, porque prosperidade não gosta de caos, ela gosta de continuidade, ela gosta de mente que não se auto-sabota, ela gosta de coração que não se acusa por descansar. Se sua mente disser, mas eu tenho tanta coisa para resolver, você pode responder com sinceridade: eu resolvo melhor quando eu descanso. Eu vou dormir hoje para acordar com energia para resolver. Eu vou dormir hoje para o meu cérebro organizar informações. Eu vou dormir hoje para eu ter discernimento. Isso é uma escolha sábia, e a sabedoria é um tipo de riqueza, uma riqueza que ninguém te tira. Agora, perceba como seu corpo já está mais entregue, como se a gravidade estivesse te puxando com suavidade para um lugar de descanso. Talvez seus olhos queiram fechar mais. Talvez seu pensamento esteja mais lento. Isso é bom. Isso é o sinal de que você está atravessando o portal do dia para a noite. E do outro lado desse portal, as coisas ficam mais simples. E nesse simples, você pode repetir um mantra final para este momento, como se fosse uma bênção interna. Eu descanso e eu confio. Eu descanso e eu confio. Eu descanso e eu confio. E cada repetição é uma camada de calma que se coloca sobre a culpa, até que a culpa não consiga mais te alcançar. Agora, deixe essa noite se tornar um acordo silencioso com você mesmo. A partir de hoje, descanso não é culpa, é direção. Você não está fugindo do mundo. Você está voltando para o lugar onde a sua energia se recarrega, onde a sua vibração se ajusta e onde a sua mente aprende a não se castigar por precisar parar. Perceba como a culpa sempre tenta te puxar para uma narrativa antiga, como se você tivesse que estar sempre resolvendo algo para ser digno de paz. Mas paz não é recompensa por performance. Paz é o terreno onde sua vida cresce com mais clareza. E quando você entende isso, você para de negociar com a ansiedade e começa a educar o seu interior, como alguém que aprende a caminhar num ritmo mais sábio. Deixe que a respiração continue sendo o seu ponto de retorno, o ar entrando como um sinal de vida nova.
o ar saindo como um sinal de liberação. Inspire como quem abre um portal de calma no peito. Expire como quem fecha a porta do excesso. A cada ciclo, você está ensinando ao seu sistema uma mensagem muito clara. Eu estou seguro agora. E quando o corpo entende que está seguro, o sono chega sem esforço. Existe um tipo de prosperidade que começa exatamente aqui, no momento em que você para de se punir por descansar. Porque a sua energia, antes drenada pela autocobrança, volta a ficar disponível para a criação. Você pode sentir isso como uma leveza discreta, como se uma parte de você estivesse sendo devolvida. E essa devolução muda tudo. Muda sua disposição, muda seu humor, muda as escolhas que você faz, muda até o jeito como você enxerga oportunidades. Agora, imagine que sua mente é como um céu. Alguns pensamentos são nuvens, e as nuvens passam. Você não precisa persegui-las. Você não precisa segurá-las. Você apenas observa e deixa seguir. E quanto menos você se envolve, mais o céu aparece. O céu, aqui, é o seu silêncio. Esse silêncio é o seu espaço de manifestação, porque manifestação não nasce da pressa, nasce da sintonia. É como uma antena. Quando você para de tremer por dentro, o sinal fica limpo. Se vierem pensamentos sobre dinheiro, contas, futuro, permita que eles sejam acolhidos sem drama. Eles não são inimigos, são apenas lembranças do que importa para você. E hoje você pode dizer para esses pensamentos: eu vejo vocês, mas eu não vou resolver agora. Eu vou descansar para ter clareza. Eu vou dormir para despertar com foco. Eu vou permitir que a vida se reorganize dentro de mim. E então, suavemente, você começa a sentir que sua relação com a abundância muda quando sua mente muda. Porque abundância não é só acúmulo, é fluxo. E fluxo precisa de espaço. Culpa ocupa espaço. Tensão ocupa espaço. Medo ocupa espaço. Hoje você desocupa. Hoje você cria uma clareira dentro do peito. E nessa clareira, você planta um mantra simples, quase como uma oração íntima. Eu posso receber com calma. Eu posso prosperar com leveza. Eu posso viver sem me punir. A tela mais escura continua ajudando você a mergulhar. E esse mergulho é uma cura discreta. Você não precisa sentir nada extraordinário. Não precisa ter sinais grandiosos. Basta sentir que o corpo está descendo, que os pensamentos estão ficando mais lentos, que a respiração está mais profunda. Esse é o portal real. E quando você atravessa esse portal, algo em você se reconecta com o natural. Agora, imagine que existe uma presença de ordem trabalhando dentro do seu campo, como se a vida tivesse uma inteligência silenciosa arrumando as peças, arrumando emoções, arrumando prioridades, arrumando desejos, arrumando caminhos. Você não precisa ver como, você só precisa permitir, porque permitir é o gesto que abre a porta para o que você quer receber. E enquanto você permite, seu corpo aprende uma nova verdade. Descansar não te atrasa, te prepara. Descansar não te enfraquece, te fortalece. Descansar não te tira do caminho, te recoloca no eixo. E no eixo, você volta a vibrar numa frequência onde a prosperidade não parece distante, parece possível. Possível e próxima, porque o possível costuma estar ao alcance de uma mente que não está em guerra. Agora deixe essa frase entrar como um comando suave para o seu subconsciente.
Eu descanso sem culpa e a vida me sustenta. Eu descanso sem culpa e as oportunidades me encontram. Eu descanso sem culpa e meu caminho se abre no tempo certo. Você não precisa acreditar com força. Basta deixar a frase passar como uma música baixa. O subconsciente entende repetição, entende intenção, entende gentileza. E assim, sem pressa, você vai entrando num estado mais profundo. Um estado em que pensar dá menos vontade. Um estado em que o corpo pede silêncio. Um estado em que a noite parece um abraço. E nesse abraço, você pode simplesmente ser. Agora, deixe o dia terminar dentro de você sem briga. Não é preciso fazer uma revisão mental, nem montar uma lista do que faltou, nem voltar para conversas antigas. O dia já passou pelo seu corpo, e o seu corpo está pedindo uma coisa simples: descanso. E quando você atende esse pedido, você está dizendo para si mesmo que a sua vida importa mais do que a sua cobrança. A culpa, às vezes, não é sobre o que você fez hoje. É sobre um medo antigo de que, se você relaxar, alguém vai te julgar. Ou de que, se você parar, você vai perder espaço, vai perder valor, vai perder amor. Mas essa é uma ilusão construída ao longo do tempo, porque amor real não exige exaustão. Valor real não depende de sofrimento. E o seu caminho de prosperidade não precisa ser uma estrada de desgaste. Ele pode ser uma estrada de alinhamento. Sinta com calma como seu corpo sabe a hora de desligar. Ele não precisa de argumentos. Ele só precisa de permissão. Permissão para soltar os ombros. Permissão para soltar o rosto. Permissão para desacelerar o pensamento. Permissão para entrar no silêncio. E quanto mais você permite, mais você percebe que o descanso tem um poder que você subestimou. Ele não é apenas pausa, ele é reorganização. E reorganização é o que você mais precisa quando se sente confuso ou pressionado. A mente cansada quer resolver tudo ao mesmo tempo. A mente descansada escolhe uma coisa por vez. A mente cansada dramatiza. A mente descansada simplifica. A mente cansada prevê tragédia. A mente descansada enxerga possibilidades. E isso impacta diretamente sua relação com dinheiro e prosperidade, porque prosperidade é muito mais fácil de construir quando você está lúcido por dentro. Agora, imagine uma vibração suave descendo do topo da sua cabeça até o peito, como uma corrente leve. Essa vibração não acelera nada, ela acalma. Ela vai organizando pensamentos como quem organiza papéis numa mesa, sem pressa, sem irritação. E enquanto ela organiza, você percebe algo. Muito do que te preocupava hoje era só excesso de energia mental. Não era realidade, era sobrecarga. Deixe que a sua intenção para esta noite seja muito clara e muito simples. Eu descanso para alinhar. Eu descanso para receber. Eu descanso para permitir. Essa intenção cria uma frequência. E quando sua frequência muda, você não precisa correr atrás da vida. A vida começa a encontrar você de um jeito mais natural, como se as coisas se aproximassem sem luta. Pense na lei da atração como um reflexo do seu estado interno. Quando você está em paz, você tende a agir com mais sabedoria. E a sabedoria atrai. Atrai respeito, atrai confiança, atrai caminhos, atrai soluções. Muitas oportunidades financeiras não aparecem apenas porque não existem, mas porque a mente estressada não consegue vê-las. Ela fica estreita, fechada,
focada no problema. Já a mente descansada amplia a visão, e visão ampliada encontra recursos. Agora repita mentalmente, bem devagar, como se estivesse embalando o pensamento. Eu não preciso me punir para prosperar. Eu posso prosperar com leveza. Eu posso prosperar com calma. Eu posso prosperar com confiança. Perceba como cada frase relaxa uma parte do seu corpo, porque o corpo responde à ideia de que você está seguro, de que você não está sendo ameaçado por si mesmo. E aqui, bem no fundo, você começa a perceber que o descanso é uma forma de fé. Fé no tempo certo, fé no processo, fé de que existe uma inteligência maior organizando o que você ainda não consegue entender. Você fez o que podia hoje, e mesmo que não tenha sido perfeito, foi suficiente. Agora você entrega. Entrega o que não está no seu controle. Entrega o que ficou pendente. Entrega as preocupações para uma camada mais alta da vida. Aquela camada em que as coisas se encaixam sem você ter que apertar. A tela continua escura e isso é bom, porque o escuro, aqui, é um útero de calma, um lugar onde o excesso não entra, um lugar onde você pode se recolher e deixar a mente descansar. E nesse recolhimento, você pode imaginar que seu campo energético está sendo limpo, como se cada expiração tirasse um resíduo do dia. Resíduo de tensão, resíduo de medo, resíduo de cobrança. E cada inspiração coloca no lugar uma sensação de ordem. Agora, sem esforço, imagine você acordando amanhã com uma sensação diferente. Não precisa ser felicidade explosiva, apenas uma sensação de estabilidade. Uma sensação de que você está mais inteiro. E essa inteireza é o ponto de partida para manifestar. Porque manifestar não é arrancar coisas do mundo, é caminhar com o mundo em harmonia. É estar num estado interno que combina com o que você deseja receber. Você deseja prosperidade. Então hoje você pratica um estado de prosperidade, um estado de paz, de confiança, de receptividade. Você deseja abundância. Então hoje você pratica a abundância emocional. Você se dá o que precisa sem culpa. Você deseja dinheiro e segurança. Então hoje você pratica segurança interna. Você respira e confia. E quanto mais você pratica, mais isso vira uma nova programação. E a programação nova começa no ponto mais simples: dormir sem culpa. Agora, deixe que o sono se aproxime como um amigo. Você não precisa chamar. Ele vem. Ele se aproxima quando você para de resistir. E você já está parando. Você já está permitindo. Você já está deixando a noite te guiar para um lugar silencioso, onde nada precisa ser resolvido agora. Agora, sem pressa, deixe que tudo o que foi dito se transforme em sensação, não em pensamento, porque a mente não precisa entender tudo para relaxar. Ela só precisa sentir que está segura. E segurança, nesta noite, é você se dando permissão. Permissão para parar. Permissão para não se cobrar. Permissão para não revisar o passado. Permissão para não antecipar o futuro. Permissão para ser humano inteiro no ritmo certo. Sinta seu corpo como um lugar de repouso, como se cada parte de você que passou o dia sustentando responsabilidades agora pudesse se apoiar. E quando você se apoia, você percebe que não está sozinho. Existe uma força silenciosa sustentando você também. Uma força que organiza, que ampara, que ajusta.
E você não precisa fazer nada além de permitir. A culpa vai ficando distante, porque a culpa só tem força quando você acredita nela. E hoje, você está escolhendo uma verdade mais profunda. Descansar é um ato de sabedoria. Descansar é um ato de amor próprio. Descansar é um ato de alinhamento energético. Quando você descansa, você não perde tempo. Você recupera a vida. E vida recuperada é o terreno da prosperidade, porque ninguém prospera de verdade quando está quebrado por dentro. Agora imagine que dentro do seu peito existe um espaço limpo, uma clareira tranquila. E nessa clareira você coloca uma intenção simples, como um mantra que não força, apenas guia. Eu confio no processo. Eu confio no tempo certo. Eu confio que o que é meu encontra o caminho até mim. E ao repetir isso, você percebe que o coração desacelera, como se dissesse, finalmente. Pense por um instante na sua relação com dinheiro e abundância, como uma relação com o fluxo. Quanto mais você tenta controlar por medo, mais o fluxo parece difícil. Quanto mais você se estabiliza por dentro, mais o fluxo encontra entrada. Hoje, você está abrindo essa entrada, não com esforço, mas com calma. Você está permitindo que seu campo pare de vibrar escassez emocional e comece a vibrar receptividade. E receptividade é um convite poderoso, um convite para soluções, para oportunidades, para ideias, para encontros, para caminhos que se abrem no tempo certo. Se algum pensamento insistir, não discuta, apenas deixe passar, como uma folha que flutua sobre a água e segue adiante. Você fica. Você permanece no lugar onde sua respiração é o centro. E o centro é sempre o ponto de manifestação mais puro, porque nele você não está em luta. Agora, deixe a noite trabalhar dentro de você. Deixe o sono chegar no ritmo do seu corpo. Deixe a mente ficar mais lenta. Deixe a testa relaxar. Deixe a mandíbula soltar. Deixe os ombros descerem, deixe o peito ficar leve. E se você já estiver quase dormindo, melhor ainda. Isso significa que sua mente está aprendendo. Aprendendo que o descanso não é ameaça. Aprendendo que o descanso é abrigo. Aprendendo que você pode soltar sem ser punido. E bem suavemente, como se fosse uma assinatura final no seu campo, permita que essas palavras se assentem e sigam com você, sem pressa, como uma sensação que continua mesmo depois que o vídeo termina. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.